Hoje fala-se muito da China como se fosse uma máquina imparável, uma espécie de comboio-bala lançado em direção ao arranha-céus. Comboios de alta velocidade. Centros financeiros a brilhar noite e dia. Discursos oficiais sobre crescimento, inovação, modernização. Tudo muito bonito no cartaz. Tudo muito polido para fotografia. Mas basta sair da montra e dar a volta à esquina para aparecer a parte que o regime não quer mostrar. Milhões de jovens sem casa, sem chão, sem futuro, a dormir debaixo de pontes. Em paragens de autocarro, em cibercafés abertos 24 horas. Ou enfiados em tubos de cimento, como se a vida lhes tivesse dito: sem rodeios, desenrasca-te ou desaparece. E não estamos a falar de um problema pequeno, daqueles que o poder tenta varrer para debaixo do tapete, e ainda consegue fingir que não existe. Estamos a falar de mais de 24 milhões de chineses em situação de sem-abrigo. Um número absurdo, quase do tamanho da população total de Taiwan. E o mais brutal é que, em apenas 5 anos, esse total disparou 3 vezes. Ou seja, isto não é um acidente isolado, não é azar, não é meia dúzia de histórias tristes perdidas numa cidade gigante. Isto é uma ferida aberta. E está a alastrar. A pergunta que se impõe é simples. Como é que um país que sonha liderar a economia mundial está a empurrar a própria juventude para um autêntico inferno em vida? Como é que uma potência que adora exibir músculo, PIB e megaprojetos trata milhões de pessoas como sombras inconvenientes? Porque o problema aqui não é só social. É estrutural. É o resultado de um modelo de desenvolvimento que durante anos foi vendido como gênio puro, mas que por dentro está a ganhar mofo. Nas grandes cidades chinesas, já se tornou quase normal ver gente encolhida no cimento frio junto às entradas do metro, por baixo de viadutos, ao lado de terminais rodoviários, ou escondida em restaurantes de fast food abertos toda a noite. Em Pequim, Xangai, Guangzhou ou Shenzhen, muitos sobrevivem a dormir sentados, a remexer no lixo à procura de restos de comida, a transformar qualquer canto público numa cama improvisada. Alguns montam tendas junto às zonas arborizadas na periferia. Outros passam a noite em cibercafés porque, por mais miserável que seja a cadeira, continua a ser melhor do que a rua. É o retrato de um país que ergueu torres para tocar no céu, mas deixou milhões sem teto onde pousar a cabeça. E o mais cínico no meio disto tudo é a forma como o Estado responde. Em vez de atacar as causas, combate a visibilidade. Em vez de socorrer pessoas, limpa a paisagem. Em vez de humanidade, decoração urbana. Bancos de jardim com barras metálicas para impedir que alguém se deite. Blocos de cimento com saliências absurdas espalhados em zonas onde os sem-abrigo costumavam descansar. Espaços públicos redesenhados não para servir a população, mas para expulsar quem estraga a imagem da cidade civilizada. É arquitetura hostil no estado puro. Um recado de pedra e ferro a dizer: senta-te, se quiseres, mas não ouses existir demais. Muitos relatos falam ainda de operações policiais e de agentes municipais que perseguem, expulsam e confiscam os poucos bens destas pessoas. Cobertores, roupas, almofadas velhas, utensílios improvisados para cozinhar ou simplesmente sobreviver. Tudo levado, tudo tratado como lixo. Em algumas zonas, houve testemunhas a descrever caminhões, a recolher mendigos, e sem-abrigo e a largá-los dezenas de quilômetros mais longe, só para limpar a cidade antes da passagem de dirigentes ou visitas importantes. Uma maquilhagem social daquelas bem brutas. Some-se com o problema para parecer que o problema desapareceu. Só que não desapareceu. Foi apenas despejado noutra esquina. E quando o Estado resolve acolher, a história não melhora. Pelo contrário, em vários locais surgiram centros de recolha e internamento onde os sem-abrigos são registrados à força, vigiados, e segundo múltiplos testemunhos, empurrados para condições miseráveis. Instalações úmidas, sujas, sem higiene mínima, comida de péssima qualidade, casas de banho degradadas. Em alguns casos, fala-se até de trabalho forçado, com gente sem nada a ser usada como mão de obra gratuita para benefício das autoridades locais. É de uma ironia quase cruel.
Primeiro o sistema tritura as pessoas, depois mete-as a trabalhar de graça dentro do próprio triturador. Mas talvez a parte mais chocante desta história seja quem são estas pessoas. Porque ainda há quem imagine o sem-abrigo como alguém completamente desligado da sociedade, sem estudos, sem profissão, sem percurso. Só que na China de hoje isso já não cola. Mais de 60% dos sem-abrigo têm menos de 33 anos. Estamos a falar de uma geração inteira a ser atirada para fora da linha. Gente nova, em idade de construir vida, carreira, família, gente que, em teoria, devia estar a puxar o país para a frente, mas que em vez disso está a lutar para não dormir à chuva. Entre eles há antigos funcionários de escritório, operários com anos de experiência, estafetas que passam o dia inteiro a correr de mota para entregar comida, recém-licenciados que chegaram à cidade com sonhos e acabaram com o céu por teto. Há até ex-empresários e antigos quadros do sector imobiliário que, há poucos anos, usavam fato, conduziam carros de luxo e trabalhavam em escritórios reluzentes. Um deles, antigo gestor de uma grande promotora, tinha diploma universitário, salário alto, carro premium, casa espaçosa e uma vida que parecia afinada ao milímetro. Depois veio a queda do mercado imobiliário, os despedimentos em massa, os investimentos falhados, as dívidas, o congelamento de contas. E pronto, num instante, passou de executivo bem-sucedido a homem a dormir no passeio. Do outro lado da mesma tragédia estão os estafetas, talvez o símbolo mais cruel desta economia. De dia, vestem uniformes coloridos e andam a toda a velocidade para alimentar a cidade. São a cara da conveniência moderna, da app, da entrega rápida, do consumo sem espera. De noite, muitos voltam para debaixo da ponte ou para uma tenda improvisada ao lado da estrada, porque nem o quarto mais barato conseguem pagar. É como se o sistema lhes dissesse: entrega o jantar aos outros, mas quanto à tua própria vida, desenrasca-te. Não é só injusto. É quase obsceno. E há ainda os recém-formados, jovens que estudaram anos com a promessa de mobilidade social e de repente dão de frente com um mercado de trabalho fechado. Chegam às metrópoles com currículo na mão e acabam a contar moedas para um noodle instantâneo. Alguns desistem e regressam à terra. Outros agarram-se à cidade como podem, porque abandonar o sonho também custa. Houve relatos de duas jovens licenciadas vistas a dormir encolhidas num passeio. Uma imagem que vale por 1000 discursos. O chamado sonho chinês. Resumido a duas raparigas a tentar adormecer no cimento. Então, de onde vem esta avalanche? Primeiro, do colapso imobiliário. Durante décadas, o imobiliário foi tratado como a varinha mágica do crescimento chinês. Vende terreno, constrói mais, infla preços, anuncia progresso, repete. Só que nenhuma bolha dura para sempre. Quando gigantes do sector começaram a cair, não tombaram sozinhos. Arrastaram consigo cadeias inteiras de emprego, investimento e consumo. Operários, engenheiros, arquitetos, gestores, fornecedores, toda a malta apanhou com o efeito dominó em cima. Segundo, da travagem econômica agravada por anos de política de Covid-0. Fábricas a perder encomendas, exportações a abrandar, empresas a cortar pessoal, salários estagnados, oportunidades a evaporar. Muita gente ainda estava de pé por um fio, e esse fio partiu. Terceiro, do custo de vida brutal nas grandes cidades. Em muitos centros urbanos, até um quarto minúsculo custa mais do que quem ganha mal consegue suportar. A renda sobe, a comida sobe, tudo sobe. Menos os salários, e quando a matemática já não fecha, a rua entra na equação. No fundo, isto revela a grande contradição da China atual. O regime quer parecer invencível, mas está a produzir uma multidão de fantasmas sociais. Quer vender ordem, mas fabrica exclusão. Quer parecer moderno, mas responde com métodos que cheiram a limpeza humana. E quando um sistema prefere esconder a dor em vez de a enfrentar, o apodrecimento já começou. Pode haver luzes neon, propaganda, números brilhantes,
e discursos em tom épico. Mas a realidade bate sempre à porta. E às vezes nem bate. Dorme ali mesmo, por baixo da ponte, à vista de todos, enquanto o poder finge que não viu.